O deputado Coronel Meira comemorou pelas redes sociais a notícia de que o pedido feito pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio foi negado na Espanha. O deputado disse: "Vencemos. Acabou de sair a notícia de que foi negado o pedido de prisão preventiva do jornalista Oswaldo Eustáquio, que havia sido solicitado por Alexandre de Moraes. Graças ao nosso trabalho, junto com outros 20 deputados, conseguimos mostrar aos espanhóis que Oswaldo é um perseguido político. Essa é a primeira derrota internacional de Moraes, a primeira de muitas. Estamos juntos nessa luta." Em vídeo, o deputado conversou com o jornalista, que agradeceu por sua atuação junto às autoridades espanholas. Coronel Meira disse: "É a primeira derrota de Alexandre de Moraes a nível internacional. E vão vir muitas outras. E se Deus quiser, o que o Elon Musk disse, o que mais a gente quer hoje, o povo brasileiro, o conservadorismo, é ver Alexandre de Moraes atrás das grades, porque ele realmente é um ditador. E isso vai acabar no Brasil." O diretor do Instituto Liberal, João Luiz Mauad, também comemorou mais uma derrota para Moraes no exterior, depois da rejeição de 3 pedidos de prisão preventiva no Paraguai e da recusa da Interpol em incluir seu nome na lista vermelha, reconhecendo-o como um perseguido político. O jornalista Oswaldo Eustáquio teve o pedido de prisão preventiva recusado pela Justiça Espanhola. A jornalista Vicky Richter, que foi detida pela PF de Moraes no Brasil, anunciou a decisão, classificando-a como uma derrota humilhante para Moraes. Moraes humilhado. Espanha recusa pedido de prisão de jornalista brasileiro. O censor-chefe do Brasil, Alexandre de Moraes, sofreu mais uma derrota humilhante em sua perseguição política contra o jornalista Oswaldo Eustáquio. Moraes queria que a Espanha prendesse e extraditasse Eustáquio, mas as autoridades se recusaram a fazer o seu trabalho sujo. Em vez disso, um tribunal espanhol negou o pedido, garantindo que o jornalista permaneça livre enquanto seu pedido de asilo segue em andamento. E essa não é a primeira vez que Moraes vê sua perseguição exposta ao mundo. O Paraguai também recusou prender Eustáquio. A Interpol sequer colocou seu nome na lista de procurados, reconhecendo a perseguição como puramente política. Moraes pode calar vozes no Brasil, mas fora de sua bolha autoritária, o mundo está vendo quem ele realmente é. A verdade está vencendo, a maré está virando. A escritora Cláudia Wild disse: "Uma vitória para mais um perseguido político. Oswaldo Eustáquio não será preso na Espanha a mando de Alexandre de Moraes. A justiça espanhola rejeitou sua ordem de prisão. Certamente agora facilitará seu pedido de asilo." O senador Flávio Bolsonaro compartilhou a notícia e lamentou: "Enquanto isso, o Alexandre de Moraes segue na contramão do mundo para salvar a democracia, entre aspas. Não tem perigo de dar certo." Acabamos de receber agora, nesse momento, aqui inclusive no programa Cardinô, a excelente notícia. Foi julgado Oswaldo Eustáquio o pedido de Alexandre de Moraes para prender preventivamente Oswaldo Eustáquio lá na Espanha. E os juízes levaram isso, o juiz levou isso em consideração e negou. Na verdade, ele negou a minha prisão preventiva. A primeira audiência suspensa, dessa vez foi negada a prisão preventiva, e agora o Moraes foi envergonhado nas espanhóis. Nos Estados Unidos está acontecendo isso também. Então viramos o jogo, coronel. Viramos o jogo, graças a Deus, irmão. Viramos o jogo. E dizer ao povo pernambucano, ao povo brasileiro, fico muito feliz em poder ter contribuído o mínimo possível para encabeçar na Câmara Federal, tá certo? Essa documentação toda. E quero agradecer aos 20 deputados federais que comigo assinaram, né, Oswaldo? Tiveram coragem de assinar contra Alexandre de Moraes. Então é uma contribuiu. Você não contribuiu, você foi determinante, coronel. Mas se não fosse a tua coragem, primeiro, né? Coragem como coronel, como policial, hoje deputado, talvez hoje eu estaria atrás das grades aqui na Espanha. Então, o empenho do deputado Coronel Meira não foi uma ajuda, ele foi fundamental para que hoje eu pudesse ter liberdade e impusesse Alexandre de Moraes a primeira grande derrota dele nos tribunais internacionais, de muitas derrotas que virão. E nós encabeçamos, todos vocês sabem, junto com mais 20 deputados federais, o documento que mandamos para o rei da Espanha
o presidente da Espanha ia exatamente para a junta que estava para julgar, suspendeu no primeiro momento, mas hoje acabou de julgar e negou. Oswaldo Eustáquio não vai ser preso. É a primeira derrota de Alexandre de Moraes a nível internacional. E vão vir muitas outras. E se Deus quiser, o que o Elon Musk disse, o que mais a gente quer hoje, o povo brasileiro, o conservadorismo, é ver Alexandre de Moraes lá, atrás das grades, porque ele realmente é um ditador. E isso vai acabar no Brasil. Algumas semanas antes do julgamento, os senadores Eduardo Girão, Magno Malta e Rogério Marinho foram à Embaixada da Espanha para relatar às autoridades a brutal perseguição da qual o jornalista Oswaldo Eustáquio é vítima, assim como outros tantos brasileiros. O jornalista Oswaldo Eustáquio é um caso extremamente emblemático da perseguição política promovida pelo ministro Alexandre de Moraes e seus aliados. O jornalista foi preso ao retornar ao Brasil por alegado risco de fuga de uma investigação sobre a qual ele nunca havia sido informado. Na prisão, o jornalista perdeu o movimento das pernas em decorrência de um estranho acidente que não foi investigado. O jornalista teve uma boa recuperação posterior após longos meses de tratamento. Colocado em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, o jornalista sofria com constantes problemas do equipamento que foram inclusive registrados em vídeos. Entre diversas prisões ilegais, o jornalista se refugiou em diversos países e sua família, que já sofria com a intensa perseguição, passou a ser alvo de medidas absurdas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou contas bancárias de sua filha desde a infância. Mais recentemente, o ministro ordenou até mesmo uma revista íntima da menina, agora adolescente, e de sua mãe, em uma busca e apreensão com fins claramente intimidatórios, visto que nenhuma das duas é investigada nos inquéritos. Assim como seu pai, Mariano Eustáquio já se tornou um símbolo da perversa perseguição política no Brasil. Assim como os filhos do jornalista Oswaldo Eustáquio, milhares de outras crianças sofrem com a perseguição política contra seus pais, avós e familiares. A violação de direitos de crianças e violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus próprios equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privavam as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficam, na prática, presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento ou para prover atividades para seus filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas, devido a um estranho acidente enquanto estava preso por crime de opinião. Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além do assédio de reputações promovido pela velha imprensa. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bem, gente, nós acabamos de sair aqui da Embaixada da Espanha. Vamos partilhar. Nós viemos fazer o que é muito importante. Nós viemos aqui nos encontrar com a embaixadora, com o secretário-geral da Embaixada. Nós temos casos pelo mundo inteiro, como brasileiros nos Estados Unidos com sua liberdade cerceada, como jornalistas que estão lá, no caso do Constantino, quero lembrar aqui, mas tive com o Constantino, e que está com câncer na boca, câncer na medula, e com seu dinheiro trancado aqui, exatamente pelo crime de ter falado. Crime de opinião, um jornalista. Mas na Espanha nós temos o Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio, nós sabemos o que ele sofreu aqui, a perseguição por conta de crime de opinião. Crime de opinião, onde é que está isso? No ordenamento jurídico nacional. Em lugar nenhum, o puro capricho do senhor Alexandre de Moraes e do inquérito das fake news, que tem como pai o senhor Toffoli. A gente fala muito do Alexandre de Moraes, mas o pai é o senhor Toffoli, que criou com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal para questões internas que nada tem a ver com questões externas. Então é o seguinte, a nossa indignação, e nós temos que lutar até o final, em favor desses nossos irmãos que estão sendo vilipendiados, as suas famílias. O Oswaldo Eustáquio foi preso em um inquérito ilegal que o PGR mandou arquivar e que já vão fazer 6 anos de aniversário, esse inquérito chamado inquérito das fake news. Ele foi para o Paraguai, foi perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes, agora está na Espanha. E a Espanha, a pedido de Alexandre de Moraes, estão tentando extraditá-lo. Nós viemos aqui, o senador Rogério Marinho, que é o nosso líder, e o senador Girão, né, que não temos aberto mão, até porque estamos vivendo num momento no Brasil, um momento da anistia dessas pessoas todas, de pessoas inocentes, inclusive desses jornalistas, e estamos sentindo uma receptividade do parlamento e do povo brasileiro. Quando a mídia se mostra contrária, é porque algo certo está do nosso lado. Se mostra contrário. E veja, quem é que está pedindo anistia? Nós estamos pedindo anistia para quem não cometeu o crime, nós estamos pedindo para quem cometeu o crime, como segundo o nosso especialista nessa palavra, Rogério Marinho, que cometeu crime de sangue, para que dê o perdão para pessoas que não cometeram nenhum tipo de crime. Nós fomos bem recepcionados, né, Marinho? Pela nossa... Bom, primeiro agradecer aqui o convite, né, o Wagner e o Girão, nos convidam para hoje estarmos aqui na Embaixada da Espanha, para tratar de um assunto que eu considero assim, extremamente importante, né?
que é pedir à Espanha, através da sua representação aqui, que não conceda, né, a extradição do Oswaldo Eustáquio, uma vez que ele está sofrendo aqui uma perseguição em função de ter se pronunciado, se posicionado. O crime que ele responde aqui é o crime de opinião. E na hora em que o país, né, começa a perseguir seus cidadãos, começa a restringir a liberdade, começa a tentar calar, emudecer os críticos, esse país está doente. Nós precisamos sensibilizar as autoridades de outros países do mundo para que eles entendam a nossa realidade. Nós estamos vivendo aqui uma disfuncionalidade entre os poderes. E a forma como o nosso Supremo Tribunal Federal está agindo precisa ser corrigida. Não é possível que agora, no dia 14 de março, numa sexta-feira, nós vamos estar comemorando um triste marco. 6 anos de um inquérito interminável, que é o inquérito de fake news. O inquérito deveria durar, de acordo com a nossa legislação, 30 dias, no máximo 90 dias. São 6 anos. No dia 16 de abril, quero aproveitar aqui, Magno e Girão, para dizer que nós precisamos voltar às ruas da cidade, de todo o Brasil, né, para mostrarmos a nossa indignação, a nossa insatisfação, né, e mobilizarmos a população para dizer que isso não pode ser normalizado, né, que precisamos, sim, de anistia para aqueles que praticaram depredação, porque não há crime em sangue, não há golpe. Isso é uma narrativa que é imposta para justificar esse estado de exceção que se abateu sobre o Brasil, né? E ao mesmo tempo reconciliar o país. E vejam o que está acontecendo no nosso país. Eu acho que está na hora de voltarmos a falar de impeachment do Lula, que está penalizando a população brasileira com a sua forma de administrar, que não é diferente do que aconteceu nos últimos 14 anos que o PT esteve à frente, né, do país. A corrupção, o descaminho, a forma como a população brasileira vem sendo penalizada. Então, nossa embaixada aqui na Embaixada da Espanha é no sentido de sensibilizar as autoridades espanholas para que não façam a extradição do Oswaldo Eustáquio, que hoje está sendo perseguido, né, por crime de opinião. É mais uma etapa, né, Magno? Rogério, nós vamos fazer peregrinação onde tiver que ser feito para defender um princípio fundamental, que é o da liberdade. E a censura está comendo solta no Brasil. E hoje nós tivemos um longo diálogo aqui com tanto a embaixadora quanto o comissário, secretário-geral, e entregamos o documento. Vamos às outras embaixadas, onde quer que tenha brasileiro que está exilado, e são muitos, Argentina, Estados Unidos, e nós vamos continuar esse trabalho. Ontem na OEA estivemos lá, depoimento, o relator se sentiu, disse até para a imprensa, profundamente impactado. A filha do Oswaldo Eustáquio, que é o caso que a gente veio tratar aqui, um dos primeiros exilados jornalistas do Brasil, foi um depoimento comovente, porque teve até revista íntima numa criança, né, num adolescente, e não tem fim essa perseguição, mas nós não vamos aceitar isso, até que o Brasil volte a ter Estado democrático. Eu de direito também. Estado de Direito Democrático. É verdade. Estado de Direito. Estado de Direito, é verdade. Olha, 3 coisas. Primeiro, o impeachment do Lula. Segundo, nós queremos de volta a Constituição brasileira, o respeito à Constituição brasileira. E terceiro, aos inocentes do dia 8, que se cometeram um crime foi de vandalismo. Não temos um terrorista e nós não temos uma democracia relativa. Nós somos um país que temos uma Constituição e temos uma democracia. E por falar a verdade, por lutar pela vida e princípios, nós não somos antidemocráticos. Vai ficar aqui o nosso recado em nome dos outros senadores. Nós vamos lutar até o fim. E dia 16 nós vamos para a rua para pedir o impeachment do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos falar, fora Lula. Fora Lula.